Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. E hoje eu vou trazer algumas situações de ônibus. Como assim? Algumas coisas que geralmente acontecem nos ônibus. Porque eu já percebi que tem certas coisas que acontecem que formam meio que um padrão, se você for perceber. Por exemplo, algumas coisas que algum momento quem anda de ônibus vai passar por isso. E como eu ando muito de ônibus, eu sempre vejo uma dessas coisas acontecendo. Sempre. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um terminal só de ônibus. Ou seja, o terminal principal daqui, onde todos os ônibus da cidade entram lá no terminal. E como os ônibus entram em fileira nesse terminal, sempre tem um ônibus que fica lá na frente, né? É o primeiro que fica lá. Então não tem como ler o que está escrito ali no ônibus. Então sempre chega um monte de gente perguntando a mesma coisa. Que ônibus é esse? Aí a gente fala, tá o ônibus. Só que não é uma ou duas pessoas, é várias. Vai chegando assim, de repente. Parece que... não sei. Parece que a pessoa, quando chegou o ônibus, tá com a cabeça nas nuvens. E quando chegou o ônibus, simplesmente chega lá e pergunta, nem vê o nome do ônibus. Mas assim, não é todo mundo que faz isso. Tem pessoa que realmente chega assim, não vê o ônibus e aí tem que perguntar. Mas tanta gente assim é impossível, né? Aí fica só naquilo. Que ônibus é esse? Tá o ônibus. Que ônibus é esse? Tá o ônibus. Que ônibus é esse? Tá o ônibus. Que ônibus é esse? Outra situação. Quando o ônibus está muito lotado, sempre tem aquela pessoa que parece que tem um urubu morto embaixo do sovaco. Você chega perto da pessoa, você desmaia de tanto fedor que tá. E o pior é quando você tá sentado, né? Que aí tipo, você tá lá sentado e aí chega aquele cara. Outra situação que acontece muito, essa é uma das que me dá mais raiva, na minha opinião. É quando você aperta a cordinha, ou o botãozinho lá pra dar o sinal pra parar no ponto, e o motorista simplesmente não abre a porta ou passa reto. Só que assim, quando acontece isso, o motorista ainda quer estar certo, né? Ele fala que, não, apertou depois, ou ele não teve culpa, alguma coisa assim. Mas como? Sendo que quando você aperta a cordinha, ou aperta o botão, além de fazer um barulho, acende uma luzinha bem na frente do painel dele. Como é que ele não viu? Dá mais raiva ainda quando ele para no ponto, só que ele não abre a porta. Aí ele simplesmente não abre a porta e depois sai andando. E a gente fica lá parado. Esperando. E vai esperando. Aí ele vai embora. Aí você reclama e ele acha ruim. Vai entender. Agora uma situação particular minha. Quando eu tô no ônibus, eu quero ficar sentado e não conversar com ninguém. Tanto é que às vezes eu sempre coloco meu fone no ouvido e fico lá, escutando minhas músicas. E aí, tipo assim, é coisa minha, né? Meu jeito. Aí sempre chega aquela pessoa que senta no seu lado e puxa a conversa. Só que ela não faz isso por mal. Só que eu não... naquele momento, né? Eu não quero conversar com a pessoa. E a pessoa continua falando. Aí fica naquela situação tipo assim. Sentar aqui rapidinho, né? Você viu o clima ultimamente? Tá frio, né? Tá assim. Nossa, que clima doido. Uma hora fica quente, outra hora fica frio. Não firma num tempo só. E aí, você gosta de futebol? Não tanto. Ontem teve jogão, hein? Corinthians e Palmeiras, hein? E aí, já pensou que você quer ser da vida, alguma coisa assim, hein? Já sabe o que você quer fazer mais pra frente? Pensei ainda não. Aí fica nisso, a pessoa conversando, falando. Eu sem vontade de conversar, mas também não vou falar pra ela, fica quieto. Eu não vou falar, vou escutando, né? Fora os bêbados de ônibus, né? Nossa, esse é clássico. É sempre a mesma coisa. O bêbado chega no ônibus e faz isso aqui. Eu não tenho dinheiro, você pode ficar com o troco. Tá olhando o quê? Você quer?
para nesse ponto que eu vou descer. É incrível, sempre tem um. Sempre. E quando acontece isso, a gente só fica olhando, né? Fazer o quê? A gente olha a situação do ser. Pra mim, acho que devia existir uma lei. Proibido andar de ônibus bêbado. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal. Deixa seu like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Falou!